Olá pessoal, aqui é Matheus. Na aula de hoje eu vou falar um pouco mais sobre funções no PHP. No PHP é possível passar como parâmetro de uma função uma outra função. Isso é chamado de callback. No caso aqui eu vou criar uma função, function, vou chamar de soma. E essa função vai receber dois parâmetros, A e B, certo? E ela retorna a soma de A com B, certo? Aqui eu vou criar uma outra função, vou dar o nome de chama outra função. No caso, essa função aqui vai receber três parâmetros. Vou colocar aqui A, B e cal, certo? No caso aqui, eu vou informar aqui um valor em A, um valor em B e um valor em cal. Aqui em A e em B eu vou passar dois valores numéricos e em cal eu vou informar a função, no caso o nome da função que eu quero chamar, certo? Então aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou escrever cal user func, isso daqui é o function, essa função aqui ela consegue chamar outra função. Ela precisa aqui que eu informe o nome da função, vou colocar aqui cal, que em cal vai ter o nome da função que eu quero chamar, e depois eu passo os parâmetros que essa função que eu quero chamar necessita. No caso eu vou passar A e B, certo? E vou retornar isso daqui, return. Pronto. Aí, ao invés de eu chamar a função soma diretamente, eu vou chamar essa outra função aqui, e essa função vai chamar a função soma, certo? Então eu vou fazer assim, ó, echo a soma é, e eu vou colocar aqui, ó, chama outra função, certo? Que eu estou chamando essa função aqui, certo? Eu vou informar aqui o valor 3,2. São os dois valores aqui, ó, o valor de A e o valor de B, certo? E depois eu informo o nome da função que eu quero chamar dentro dessa outra função, no caso essa chama outra função. Eu quero chamar a função soma dentro da função, essa daqui, né? Chama outra função. Então eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, soma, ponto e vírgula. Vou abrir o navegador, aqui. Rodar aqui teste, e ele mostrou aqui, ó, a soma é 5, certo? A soma é 5. Dessa forma, eu consegui chamar uma função dentro de outra, certo? Aqui, quando eu uso isso daqui, eu sempre tenho que informar o nome da função em forma de string, certo? Eu passei aqui o nome da função em forma de string. Eu poderia ter outra função aqui, por exemplo, function multiplica, certo? A, vírgula, B, por exemplo. Return cifrão A vezes cifrão B, certo? Aí no lugar daqui, eu poderia fazer assim, ó. A multiplicação é, e aqui eu passaria o nome da função, no caso multiplica. Aí ele colocou toda uma linha porque eu não coloquei um BR, né? Vou quebrar a linha aqui. BR. Pronto. Aqui ele mostrou os dois valores, certo? A multiplicação deu 6 e a soma deu 5, certo? Aí esse é o jeito aqui de se chamar uma função, certo? Aí no caso, aqui eu sempre tenho que informar
a quantidade de parâmetros que essa função recebe. Por exemplo, aqui, se recebe 2, a função soma, então eu tenho que receber dois parâmetros aqui e passar esses dois parâmetros aqui dentro, certo? Quantos tiver, que aqui recebe 3, aqui eu tenho que passar 3 parâmetros, e por aí vai. Aí, essa é uma das formas de chamar uma função dentro de outra função. Certo? Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui, sendo que de outra forma. Eu vou comentar tudo isso aqui. E vou criar aqui uma função anônima, dessa vez, certo? E vou atribuir ela a uma variável chamada soma. Vai receber A e B, certo? E ela retorna o resultado da soma, certo? Sendo que aqui, dessa vez, eu vou criar uma função chamada, também mesmo nome, chama outra função. E agora, no lugar de eu passar como parâmetro uma string com o nome da função, eu vou passar a própria função como parâmetro. Faltou o funk. Pronto. Vou escrever aqui, ó. Vou até copiar aqui para ser mais rápido. Certo. E aqui eu vou escrever assim, ó. Return, cifrão call. Vou passar aqui A e B. A e B. Certo? E aqui, ao invés de eu escrever ali onde tem soma, eu vou escrever o nome da função. No caso, eu vou passar a variável que contém a função. No caso, essa daqui, soma. Então, eu vou colocar aqui, soma. Certo? Aí ele marcou aqui um erro, porque eu não coloquei o ponto e vírgula aqui, ó, depois do fechamento das chaves, né? Então, coloquei, salvei, atualizei o navegador e deu o mesmo resultado, a soma é 5. Então, eu consigo fazer dessas duas formas. Passando uma função como parâmetro, sendo que para isso eu tenho que criar uma função anônima e atribuir a uma variável. Aí eu consigo fazer dessa forma aqui. Eu passei a função soma para call e aqui eu chamei aqui a função diretamente, passando os dois valores, A e B. Certo? Não necessariamente precisa ser o mesmo nome de variável. Aqui, por exemplo, aqui poderia ser x e y. Eu só teria que colocar assim, né? X e y. Certo? Vai funcionar da mesma forma. Uma outra coisa interessante de se falar sobre funções é a questão de escopo. Em PHP, quando eu quero criar uma variável dentro de uma função, vou chamar aqui a função chamada teste, e eu quero aqui, vou criar uma variável chamada nome, e vou dizer que essa variável vai receber o nome Mateus. Aí aqui fora da função, eu vou chamar a variável nome. Quando eu faço isso daqui, se eu executar, ele vai mostrar aqui um erro. Ele está dizendo aqui que a variável nome não está definida. E ele está correto, porque essa variável aqui que eu criei, ela está dentro do escopo da função teste. Isso significa que essa variável ela tem um escopo local, ou seja, ela só existe dentro da função, no caso da função teste. Então, mesmo se eu chamar aqui teste, essa variável vai ser criada dentro da função, certo? E após essa linha aqui, essa variável vai deixar de existir. Então aqui vai continuar dando o mesmo erro, porque novamente essa variável só existe dentro da função. Agora eu vou fazer o processo inverso. Eu vou criar essa variável fora da função e vou chamar echo nome, certo? Vou escrever aqui echo nome. Quando eu faço isso daqui, essa variável agora ela tem o escopo global, ou seja, tudo que estiver aqui, no caso fora de funções, conseguem acessar essa variável e mudar o valor dela, sendo que
quando eu tentar chamar essa variável dentro da função, ele vai procurar uma variável chamada nome que existe dentro da função teste. Nesse caso, essa variável não existe dentro da função teste. Então, novamente, ele dá um erro, dizendo que a variável nome não está definida dentro da função teste. Certo? Agora, se eu quiser acessar essa variável global dentro da função teste, eu tenho que informar aqui, ó, global cifrão teste. Cifrão teste não, cifrão nome. Dessa forma aqui, eu consigo acessar a variável, certo? Aqui eu peguei o valor Mateus. Então, com esse global aqui, ele está informando que essa variável chamada nome, se eu tentar acessar dentro da função teste, ele vai procurar por uma variável nome no escopo global, certo? Ou fora da função. Agora eu vou fazer de outra forma. Eu vou tirar esse global aqui. Novamente ele vai mostrar o erro. Sendo que tem outra forma de eu acessar essa função aqui, essa variável, dentro da função, no caso. Para isso, eu tenho que escrever aqui use cifrão nome. Com isso aqui, eu consigo usar uma variável que esteja fora do contexto da função. No caso, como essa variável está criada aqui, eu consigo acessar dentro da função, através disso daqui, certo? Se eu salvar, no caso aqui, ele já marcou um erro, eu vou mostrar por que ele deu esse erro. E se eu tentar executar aqui, ó, novamente ele vai continuar dando erro, dizendo que tem um erro de sintaxe e não dá, no caso, para utilizar a palavra reservada em use. Porque esse modo de funcionamento aqui, no caso, isso daqui só funciona se eu utilizar função anônima. Ou seja, eu teria que criar uma variável chamada teste. Teria que criar uma variável chamada teste, certo? Que seria atribuída uma função a ela. No caso, eu criei essa função e atribuí a variável teste. Dessa forma, eu consigo acessar a variável nome. Vou colocar aqui o cifrão aqui antes, né? Já que agora é uma variável. E se eu atualizar aqui, ó, deu o mesmo resultado, Mateus. Então, dessa forma, eu consigo acessar uma variável global, no caso, dentro de uma função, sem utilizar aquela palavrinha global. Mas para isso eu tenho que usar essa palavra aqui, use, e dentro do parêntese eu tenho que informar o nome da variável. Agora, se eu tiver outra variável, por exemplo aqui, vou colocar aqui idade, vou colocar aqui 21, aí eu vou colocar aqui, ó, aproveita esse aqui mesmo. Meu nome é, certo? E tem cifrão idade. Então aqui ele vai mostrar o meu nome e a minha idade. Se eu salvar e atualizar aqui, ele vai dar um erro, dizendo que a variável idade não existe dentro do escopo da função. Mas ele escreveu aqui, ó, meu nome é Mateus e tenho, né? Só faltou eu colocar idade, né? Idade. Então para isso eu tenho aqui que colocar dentro da função use, isso aqui é uma função, certo? Eu tenho que colocar aqui depois de nome a função, a variável idade. Certo? Se eu atualizar aqui, vai voltar a funcionar. Meu nome é Mateus e tenho 21 anos. A ordem aqui, pessoal, não importa. Então eu poderia colocar aqui idade, vírgula, nome. Funcionaria da mesma forma. Certo? Isso daqui só serve para eu utilizar, no caso, uma variável que esteja fora da função. Certo? É isso, pessoal. Até a próxima aula.